Voltamos, né? Vamos lá, vamos continuar aí a tratar das hipóteses que não descaracterizam a condição de segurado especial, lá disposta no parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 8.213. Né? Já tinha dito, a primeira hipótese ali seria a outorga, né, por meio de contrato de parceria, comodato, meação, de até 50% da propriedade rural, né, da área em que se trabalha, né, desde que essa área não seja superior a 4 módulos fiscais e desde que o outorgante ou outorgado continuassem a trabalhar, né, na respectiva atividade rural de forma individual ou em regime de economia familiar. Tá? No entanto, outras tantas ali também dispostas no parágrafo 8º, a gente vai conhecê-las rapidamente, né, para depois nos inserirmos em outras hipóteses aí dessa caracterização dos segurados dos benefícios rurais. Tá? Exploração de atividade artística, turística, né, em propriedade rural, inclusive com hospedagem, até 120 dias no ano, também não haveria descaracterização. Participação em plano complementar de previdência, tá, instituído por entidade classista ou por entidade da qual o segurado especial seja associado em razão do trabalho rural. Tá? O que mais? Ser beneficiário ou fazer parte do grupo familiar cujo algum componente receba benefício de programa assistencial do governo federal, né? Aí o Bolsa Família, LOAS, alguns benefícios aí o amparo assistencial ao deficiente físico, amparo assistencial ao idoso, né? A utilização pelo grupo familiar, tá, na exploração da atividade de processo de industrialização de seus próprios bens, né, dos bens que produz. Por exemplo, o trabalhador rural produz leite e vende o queijo, né? Produz leite e vende o queijo. Olha, esse trabalho aí, essa industrialização artesanal não pode gerar a descaracterização. Tá? A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural e a incidência no caso do tributo denominado IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na hipótese ali da exploração de atividades em que gere o beneficiamento ou a industrialização artesanal dos produtos ali do meio rural. Tá? Ok? Bem, o parágrafo 9º, ele vai nos trazer em seu caput um alerta. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, não é segurado especial o membro do grupo familiar que possuir outra fonte de renda. Então vejam, olha só, aqui no nosso, na nossa legislação, o artigo 11, parágrafo 9º, dispõe que não é segurado especial o membro do grupo familiar que tenha outra fonte de renda. Ou seja, o que é isso? Né? O que é isso? É aquele trabalhador rural que não tem, que mesmo que integre um determinado grupo familiar, que possua, dentre essas suas atividades, a atividade rural, tá? Esse membro desse grupo familiar, ele não tem a sua subsistência garantida pelo resultado da venda, né, da produção rural. Né? Esse trabalhador, então, somente ele, é importante que se diga, somente ele, está excluído da condição de segurado especial. E aí os incisos do parágrafo 9º nos trazem algumas exceções. Né? Vamos lá a elas, né? Vamos às exceções do parágrafo 8º. Tá? Vamos lá. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada, né? Ou seja, um salário mínimo, tá? Benefício pela participação do plano de previdência complementar, ou seja, o parágrafo 8º autoriza a participação no plano de previdência complementar, então o recebimento desse benefício do plano de previdência complementar não pode acarretar a descaracterização. Tá? O exercício de atividade remunerada,
em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil. O que é isso? Né? É o período em que não haveria trabalho no âmbito rural. É a famosa entre-safra. Tá? Entre-safra. Ok? Então, e no mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores rurais, né? Mandato eletivo de dirigente sindical, ou seja, o presidente, diretor, presidente, vice-presidente, tesoureiro, tá? Não poderia, ou o exercício dessas atividades não poderia e não deveria e não deve fazer com que fique descaracterizada a condição de segurado especial. Exercício do mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade de trabalho rural. Né? Ok? Mandato de vereador. O exercício dos direitos políticos não podem interferir na obtenção ou na caracterização do trabalho rural como segurado, do trabalhador rural como segurado especial. Tá? E a outorga parceria, meação, na forma e condições do inciso 1 do parágrafo 8º, que nós já vimos também. Tá? Ok? Então, todas essas formas não impedem não caracterizam, melhor dizendo, o afastamento da condição de segurado especial. Tá? A atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida nessa atividade não exceda o valor referente ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Tá? Mais uma vez, aqui nós temos a figura do salário mínimo. Tá? A atividade artística, desde que, mais uma vez, renda mensal, desde que a renda mensal em valor inferior ao menor salário, né? Menor benefício de prestação continuada. Mais uma vez o salário mínimo aí como balizador, tá? O balizador dessa caracterização ou descaracterização da condição de segurado especial. Tá? E aí, aqui eu chamo a atenção importante quanto a essa descaracterização da condição de segurado especial, há um julgamento proferido pelo STJ. Né? Lá, o recurso repetitivo 1.304.479, o tema 532, em que define exatamente a questão atinente à descaracterização da condição de segurado especial. Diz ele lá, olha só, trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, olha só a importância, né? Não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. Tá? Os demais integrantes como segurados especiais. Hoje, levando-se em consideração o contido na lei, esse por si só aqui está fora de contexto. Tá? E aí vejam, a importância de saber utilizar as decisões judiciais, inclusive no âmbito administrativo. Né? A lei não diz o por si só, não existe essa condicionante. Tá? O Poder Judiciário, portanto, a decisão judicial ela é mais gravosa, de certa forma, para a caracterização do segurado especial. Tá? Então, assim, o que ele diz? Olha, então, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só a condição de segurados especiais dos demais integrantes do grupo familiar. E aí a condição, devendo ser averiguada, né, a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar. Vejam, olha só, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar.
incumbência das instâncias ordinárias, ou seja, a verificação se o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar poderia descaracterizar a condição de segurados especiais dos demais trabalhadores é matéria de prova. Onde eu vou fazer essa prova? Na audiência de instrução, tá? Lá na audiência de instrução. Deixa eu arrumar isso aqui, porque é feio, né? Vamos pegar aqui, vamos escrever instrução direitinho. Na audiência, né, de instrução, tá? É ali que vamos verificar, por exemplo, se o INSS, no âmbito administrativo, disse que o trabalho de um dos grupos, de um dos membros do grupo familiar haveria por descaracterizar, né, o trabalho dos demais, é na audiência de instrução, portanto, que a gente vai definir e vai demonstrar em juízo que não, que é justamente o contrário, que aquele trabalho, que aquela receita, que aquela renda obtida por por aquela pessoa do grupo familiar que não presta ou trabalha nas lides rurais, não interfere na condição dos demais, tá? Bom, e o que mais, gente? Vamos lá. Fechando essa parte, a gente pode buscar aí conhecer quais seriam os benefícios previdenciários ligados à área rural. Tá? Quando a gente fala em segurados especiais, o artigo 39 nos traz uma limitação, né, ou a delimitação, melhor dizendo, destes benefícios. E diz lá que, quando ocorrer apenas a comprovação do exercício de atividade rural, nós teremos aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxílio-doença, né? Auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-maternidade e auxílio-acidente. Né? Bom, e aí, se esses trabalhadores rurais quiserem receber os demais benefícios do sistema previdenciário, né, do regime geral de previdência, deverão eles contribuir facultativamente. Ou seja, não é como segurados facultativos, mas facultativamente no sentido de que, além daquela contribuição que já fazem, incidente sobre a comercialização da produção rural, deverão ainda arcar com uma contribuição mensal. Né? Mensal ou trimestral. O plano de custeio permite a opção destes trabalhadores, né, em recolher de forma mensal ou de forma trimestral. Tá? E, para tanto, assim contribuindo, poderão obter a totalidade dos benefícios, dispostos no artigo 18 da Lei 8.213. Ok? Então, abriria-se a hipótese, por exemplo, da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial. Tá? Que para os segurados especiais que contribuem apenas a partir da comercialização de sua produção e comprovam a atividade rural, quando cumprem o requisito etário, né, não tem essa opção. Tá? Não haveria essa opção. Ok? Bem, vamos seguindo. Vamos lá. O que mais, turma? Aqui eu só trouxe para vocês, para fins de conhecimento, né? Opa, não é este. Para fins de conhecimento, aí a atual redação do artigo 39, tá? Uma redação que inclui já o auxílio acidente, né? O que não havia na redação original. A partir de 2013 não se fala mais, ou não se discute mais, a possibilidade de obtenção do auxílio acidente. Tá? Mas esse artigo é importante porque o que ele faz? Ele traz os requisitos para obtenção dos benefícios previdenciários, né, para os segurados especiais que, em regra, apenas comprovam a atividade. E essa modalidade de benefício, ela é quase a totalidade dos benefícios concedidos à população rural.
Tá? E aí o que nós temos? Nós temos, olha só, a necessidade de comprovação da atividade rural, né? Ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondente à carência. Então eu tenho a necessidade de comprovação do benefício, é o primeiro requisito. Aí eu tenho forma descontínua como requisito. Eu tenho período imediatamente anterior ao requerimento do benefício como requisito. Eu tenho número de meses correspondente à carência. Então, quando estiver lá analisando a documentação de meu cliente, eu tenho que basicamente me ater a esses 4 requisitos. Primeiro, comprovação da atividade rural. Como vou comprovar? Essa atividade foi contínua ou descontínua? A atividade ela foi até as proximidades do requerimento, até a data próxima ao requerimento administrativo, até a data próxima ao cumprimento do requisito etário, foi em número de meses igual à carência exigida para o benefício urbano, é o que você vai ter que demonstrar, tanto no âmbito administrativo, né, quando for requerer na agência do INSS, né, da Previdência Social, ok? E também é o que você vai ter que demonstrar no âmbito do Poder Judiciário. Né? A sua petição vai ter que colocar lá na fundamentação a demonstração do cumprimento dos requisitos, né? Quando falarmos em segurados especiais. Ok? Vamos lá trabalhar com eles, então? Vamos lá. Primeiro requisito, ou primeira questão importante, tá? O número de meses correspondente à carência. E aí chamo vocês para lerem o inciso 3 do artigo 26, que diz exatamente que independe de carência os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39. O que isso quer dizer? Né? Por que independe de carência? Porque, de acordo com o artigo 24, carência é tempo efetivamente contribuído. Não é? Carência é tempo efetivamente contribuído. Não é? E aqui no inciso 1 do artigo 39, e também no parágrafo único deste mesmo artigo 39, tá? Os trabalhadores não realizam o pagamento de forma direta, mensal, para obtenção dos benefícios. O que eles fazem? Eles pagam de acordo com a sua produção. Eles pagam, portanto, sempre que realizam a comercialização da produção. Né? E aí nós não temos um salário de benefício efetivo. Né? Basta vocês verificarem o parágrafo 6º do artigo 29 da 8.213. Lá, para essas hipóteses, ele já define o salário de benefício como sendo o salário mínimo. Ok? Bom, e o que mais? Questão importante, período imediatamente anterior ao benefício. O que é isso? Ao requerimento do benefício. Né? O segurado, então, precisa estar trabalhando no campo quando requerer o benefício previdenciário? É isso. E aí eu chamo a atenção de vocês para a tese fixada no tema 642, recurso especial 1357-098, que tratava do artigo 143, a regrinha de transição, a regra de adaptação. Eu prefiro dizer a regra de adaptação dos trabalhadores rurais aos benefícios, à nova previdência social. Né? Ele diz lá que o segurado especial tem que estar trabalhando, laborando no campo. Tem que estar laborando, trabalhando no campo. Quando? Completar a idade mínima para se aposentar. Momento em que poderá requerer o seu benefício, ressalvada a hipótese de direito adquirido. E que, então, ele deve
ele deve preencher os requisitos de forma concomitante, ou seja, carência e idade. Né? Bom, ainda no âmbito do Poder Judiciário, a gente vai conhecer aí a súmula 54. O que diz essa súmula? Né? Para a concessão da aposentadoria por idade rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência, o que nós já vimos, né? Trabalho, comprovação do trabalho rural e não de efetivo pagamento, deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade. Tá? De certa forma, aí corroborando com o que foi definido no recurso repetitivo no âmbito do STJ. Tá? E aí o STJ ainda definiu, ainda em 2011, a não aplicação da Lei 10.666 de 2003 para os trabalhadores rurais, que é aquela lei que diz que para a obtenção dos benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, o cumprimento da carência não precisa se dar de forma concomitante ao cumprimento, por exemplo, no nosso caso, da aposentadoria por idade, do requisito etário. Poderia haver aí um lapso temporal entre o cumprimento desses dois requisitos. Para o STJ, nós vimos ali, então, no âmbito do recurso repetitivo, vimos aqui no âmbito da aplicação da Lei 10.666, vimos na súmula 54 da TNU, há uma interpretação fortemente dizendo que não, né? Que o trabalhador rural, para obtenção da sua aposentadoria, deve estar trabalhando quando completar o requisito etário. Né? E essa ideia de período imediatamente anterior ao benefício significa estar trabalhando, né? Estar trabalhando na atividade rural quando completar a idade ou quando fizer o seu requerimento administrativo. Mas chama a atenção de vocês a outra regrinha, né? Mas vem cá, para o trabalhador rural, não se aplica período de graça, portanto? Né? É isso que dá a entender a partir da leitura dessas decisões que trouxe a vocês. Tá? Bem, não é assim que vem sendo tratado na esfera administrativa, tá? Inclusive agora, pelo menos a partir da Lei 11.718, né, no âmbito, então, da legalidade. Né? Então, assim, essas decisões judiciais consolidadas aí, acredito eu, e a partir da leitura de seus precedentes, levam em consideração situações fáticas ocorridas quando não havia, de certa forma, uma definição legal e não havia, por exemplo, uma definição contida na própria instrução normativa. A partir daí, a gente pode apontar que essas decisões podem ser, de certa forma, afastadas e não se prestam a ser aplicáveis a casos, por exemplo, em que seria possível a aplicação do período de graça. Né? Essa questão do período de graça ela já veio bem definida, tá, pela Lei 11.718, lá no parágrafo 10, que diz expressamente que cabe a aplicação do período de graça para os trabalhadores rurais. Tá? Questão também definida no âmbito da Instrução Normativa 77. Lá nos artigos 158, 159, 231, 232. É importante que a gente use, eu me coloco né, nessa condição também, porque sou advogado e atuo na área previdenciária, claro, óbvio, né? Que a gente, então, use esses dispositivos para afastar essas decisões judiciais que determinam que quando na data do requerimento ou quando completado o requisito etário, deve o trabalhador rural estar trabalhando
efetivamente nas lides rurais. Tá? Não é assim que pensa a administração pública, pelo menos o que ela escreve. Né? Pelo menos o que está contido lá na instrução normativa número 77, ok? Então, chamo vocês para que leiam, façam a leitura desses artigos que acabei de citar, né? Dos artigos 158, 159, 231 e 232 da instrução normativa. Tá? Ainda sobre isso, né? Ainda sobre a aplicação do período de graça, é importante que a gente tenha em mente que não pode, ou que a partir do momento em que não há discriminação posta na lei, na 8.213, né, mesmo antes da lei 11.718, não havia, e não há ainda hoje, discriminação legal quanto à aplicação ou não do período de graça ao trabalhador segurado especial, não poderia, portanto, o administrador, e muito menos o Poder Judiciário, fazer essa discriminação. Né? Há um ditado, aí, há muito, né? Um ditado jurídico que diz onde o legislador não fez a diferenciação, não caberia ao intérprete assim fazê-lo. Né? Então, bastaria, né? E basta que a gente passe a usar melhor a própria legislação que temos. Né? No entanto, hoje essa questão já ficou bem definida a partir do parágrafo 10º do artigo 11, né? Determinando a aplicação efetiva do período de graça aos trabalhadores rurais, aos segurados especiais. Ok? Outra questão importante que eu só gostaria de deixar claro aqui para vocês é aquela que vem tratada no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.213, ok? Que é o conceito de desemprego para o elastecimento do período de graça. Tá? Há uma interpretação jurisprudencial no sentido de que esse termo ou signo desemprego, na verdade, deve ser entendido como sem trabalho, tá? Sem trabalho. Não importando a condição da vinculação com o tomador de serviço. Se é trabalho na condição de empregado, se é na condição de segurado especial ou contribuinte individual. Tá? É sem trabalho. Ora, se é sem trabalho, qualquer forma de vinculação com o sistema de previdência permitiria o elastecimento do tempo do período de graça. Ok? Bem, vamos tratar e vamos falar um pouco agora do que seja forma descontínua do trabalho, ou a cláusula de descontinuidade. Tá? Bom, só para a gente voltar aqui ao artigo 39 rapidinho e voltar depois e passar os slides ali na frente. Tá? Ó, a tal da cláusula de descontinuidade é essa daqui. Ó. Comprove trabalho de exercício, comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. Essa aqui é a cláusula de descontinuidade. Qual o significado dessa expressão? Forma descontínua. Vamos lá, vamos chegar ao que nós queremos trabalhar com vocês. Olha só, fiz aqui duas perguntinhas. Haveria prazo certo entre o término e o retorno do trabalho rural? Teria a mesma noção de período de graça? O que significa a cláusula de descontinuidade? Tá? Como a gente fala em trabalho rural, ele pode ser contínuo, ou seja, sem solução de continuidade, ou seja, sem que haja paradas, né, entre um período e outro, né, paradas intercaladas de trabalho rural e urbano, ou trabalho rural e sem trabalho, ou trabalho rural, trabalho urbano, período sem trabalho e retorno ao trabalho rural. Isso é cláusula de descontinuidade. Tá? Então, haveria um período, um tempo certo para que pudessem ser somados todos os tempos rurais entre um período e outro, quando houvesse
houvesse uma parada no trabalho rural, ou seja, quando esse trabalho rural tivesse uma solução de continuidade, esse tempo entre um período e outro, né? Esse tempo sem trabalho ou de trabalho urbano poderia ser de, no máximo, o tempo relacionado ao período de graça. Teria que ser aquele tempo lá de 4 meses apenas do trabalho na entre-safra, ou seja, dos 120 dias de trabalho de entre-safra. É isso. Bom, a jurisprudência nos disse um pouquinho diferente, né? Não é tempo, não há um limite entre os períodos descontínuos. Pelo menos esse tempo não é igual ao período de graça. Tá? Não é igual ao período de graça. Disse a jurisprudência que esse trabalho deve ser avaliado caso a caso. Né? Deve ser avaliado caso a caso. E aí eu trouxe aqui para vocês um incidente, tá? Eu gostaria de mostrar. Tá? A expressão legal, ainda que descontínua, foi propositadamente apresentada em termos nebulosos, isto é, não se pretendeu estipular um prazo certo a partir do qual seria vedada a soma de períodos intercalados de atividade rural para fins de concessão da aposentadoria por idade, né? Para fins de concessão da aposentadoria por idade. Ou seja, não há prazo, né? Não há prazo certo, ou seja, não é, e a gente assim então responde a pergunta que eu passei a vocês, não é o período de graça, não há prazo certo, tá? Ok? Não é o período de graça. Não é o prazo, portanto, do período de graça. Não é, portanto, o prazo do período de graça. Tá? Não haveria, então, uma vedação deste somatório. Né? Ok? E aí nós temos ainda a importância, né? A importância da verificação do que está contido nas regulamentações administrativas. E aqui trouxe o artigo 157 da Instrução Normativa, o artigo 158, importante a leitura do seu parágrafo único, e o artigo 231 da Instrução Normativa 77 de 2015. Tá? Por quê? Porque eles são mais benéficos do que a própria interpretação jurisprudencial. Mais uma vez, aqui nós temos a Instrução Normativa trabalhando a favor do trabalhador rural, né? Do segurado especial em si. Ok? Olhem, vejam só. O que ele disse lá no caput do artigo 157. No caso de comprovação de atividade urbana entre períodos de atividade rural com ou sem perda da qualidade de segurado, poderá ser concedido o benefício. Entende-se como forma descontínua os períodos intercalados de exercício de atividades rurais ou urbana e rural, com ou sem ocorrência da perda da qualidade de segurado. Ou seja, não importa o prazo do período de graça. Não importa o prazo do período de graça. Ora, pode ou não esse segurado especial, tá? Perder a qualidade de segurado. E mesmo assim, deverão os períodos ser somados. E para a gente, né, disse do artigo 231, né? Olha só, para fins de aposentadoria por idade, previsto no artigo 39, caput, parágrafo 2º, para fins de aposentadoria por idade previsto no inciso 1 do artigo 39, e caput e parágrafo 2º do 48, não será considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre atividades rurícolas, devendo, entretanto, estar o segurado exercendo a atividade rural ou em período
de graça na DER, ou em período de graça na data que implementou todas as condições exigidas para a concessão do benefício. Vejam a importância dessa decisão, desse dispositivo da instrução normativa, tá? Porque ele aqui acaba com as dúvidas atinentes a duas questões importantes. Período de graça, tá? Período de graça, aplicação do período de graça e aplicação da ideia de requerimento, de trabalho rural imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Tá? Ele diz, nos períodos intercalados, eu posso somar esses períodos intercalados, mesmo que os prazos entre esses períodos for superior ao período de graça, e diz ainda que o requerimento ou a concessão do benefício se dará mesmo que o trabalhador esteja no período de graça, ou seja, não há necessidade de que esse trabalhador rural esteja trabalhando efetivamente no trabalho rural, quando do requerimento ou quando completar ou melhor dizendo, a idade, né? Então haveria essa liberdade e essa facilitação do requerimento do benefício na esfera administrativa em comparação com o que decidido na esfera judicial. Tá? Ok? Bem, aqui ainda há necessidade de verificação de a súmula da TNU número 46, tá? Que diz, o exercício da atividade urbana intercalada não impede a concessão do benefício de aposentadoria rural, o benefício ao trabalhador rural, condição que deve ser analisada caso a caso. Quer ver? Só para a gente deixar bem explícito essa ideia de períodos intercalados, né? Essa ideia de períodos intercalados, nós vamos criar aqui uma linha do tempo. Né? Vamos criar aqui uma linha do tempo. A pessoa... esse aqui é muito clarinho. Né? A pessoa ali, portanto, nasceu em 1950, tá? E completou 60 anos em 2010. Homem, né? Nasceu em 1950 e completou 60 anos em 2010. Começou a trabalhar aos 12, em 1962, 12 anos, no trabalho rural. Não é? E ali ficou, por exemplo, até os 30. Até os 30. Depois passou por um período de atividade urbana até os 45. Em seguida, aos 50, retorna à atividade rural. E assim até completar 60 anos. Né? Então nós temos um período aqui de atividade rural, um período de atividade urbana, né? E um período de outro período final de atividade rural. Né? Só acertar aqui para não gerar nenhuma dúvida. Aqui, urbana. Vamos pegar aqui. Vamos imaginando, né? E aqui. Eu coloquei errado aqui a data, né? Vamos colocar aqui de volta, né? Os 45. Colocar aqui, até os 45 anos. Opa, botão errado. Até os 45 anos, né? Urbana. Dos 30 aos 45 anos, urbana. E aqui é um período sem serviço. Né? Um período sem serviço. Então vejam, ao chegar em 2010 e completar 60 anos,
poderia, portanto, somar os tempos rurais e excluir aquilo que é atividade urbana e que é período sem serviço, mesmo que entre um período e outro já tivesse perdido a condição de segurado especial quando deixou a atividade rural aqui aos 30 anos. Então ele poderia somar estes 10 anos com os 18 anos. E então obter o benefício previdenciário de atividade rural ao completar 60 anos, ok? Isso significa atividade descontínua, ou seja, eu posso, então, para a obtenção do benefício previdenciário, excluir aquilo que não é rural e somar apenas o tempo de trabalho rural, ok? Bem, vamos prosseguindo e vamos falar da comprovação da atividade rural. E aqui eu chamo a atenção para a importância de duas coisas. O que é início de prova material e da prova testemunhal. Né? A comprovação do tempo de serviço da atividade rural, portanto, depende do somatório desses dois requisitos. Né? O cumprimento de um requisito contido no artigo 55, parágrafo 3º, que é o início de prova material, tá? E a conjugação da prova testemunhal, que possivelmente ou provavelmente supriria as falhas existentes entre os documentos, entre esse início de prova material. Portanto, quando eu falo em comprovação, eu preciso somar, tá? Eu somo. Não há comprovação com documento apenas e não há comprovação com testemunhas apenas, tá? Mesmo que incipiente, tá? Eu preciso do início de prova material, ok? Então vejam, olha só, aqui nos diz a lei, né, que a comprovação só produzirá efeito quando estiver baseada em início de prova material. Então eu tenho uma condicionante para o reconhecimento do tempo. Eu tenho uma condicionante para o reconhecimento do tempo. E não será permitida a prova exclusivamente testemunhal, o que vem aí disposto na súmula 149 do STJ, a súmula já antiga, que define essa necessidade de conjugação dos requisitos aí para comprovação do tempo de serviço, que é o início de prova material e que é a prova testemunhal. Tá? E essa questão de comprovação de tempo rural, ela é muito tratada na jurisprudência, né? Vem aí disposta em vários recursos repetitivos no âmbito do STJ. Chamo a atenção de vocês para o primeiro, 297. Tá? O 297 que é claro ao dizer que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rural, tá? Para obtenção de benefício previdenciário. O tema 554 diz que aplica-se a súmula 149, que é aquela que menciona que não é possível a prova exclusivamente testemunhal para comprovação do tempo de serviço rural para trabalhadores discriminados ou denominados como boias frias, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material, ainda que esse início de prova material seja incipiente, ou seja, sejam poucos os elementos que possam caracterizar-se como início de prova material. Mas, Elvio, vocês devem estar aí se perguntando, o que é esse negócio, cara? O que é início de prova material? Né? O que é início de prova material? É importante que a gente entenda que início de prova material nunca pode ser confundido com prova plena, com prova definitiva, né, do trabalho. É apenas uma prova indiciária, uma prova incipiente. É algo que possa levar
à conclusão de que a determinada pessoa possa ter trabalhado na atividade rural. Né? É algo que demonstra fato que seja próximo àquela pessoa, né? Aquele outro fato que pretende se ver provado. É por isso, por exemplo, que documentos públicos que indiquem que o marido seja lavrador, agricultor, né? O que possa definir o trabalhador rural, também se aplica ou serve como início de prova material para a sua esposa e outros membros do grupo familiar. Né? Conforme foi decidido pelo STJ, o início de prova material é só então ponto de partida. E aí isso vocês vão encontrar lá no recurso especial 1.081.919. Tá? O ministro relator é muito claro. O início de prova material é mero ponto de partida para o qual, com o qual, né, o juiz da causa se baseará para o reconhecimento do tempo de serviço rural. Tá? E essa interpretação do que é início de prova material pode ser levada e deve ser levada a todos os outros segurados, como, por exemplo, para a comprovação de um vínculo de trabalho, né? Uma questão incidental dentro da ação que busca o reconhecimento do tempo de serviço, ok? Rural. Tá joia? Bem, e Elvio, como eu faço essa comprovação? Né? A Lei 8.213, ela nos traz um rol, lá no artigo 106, e digo para vocês já de antemão, esse rol é meramente exemplificativo. Tá? Este rol é meramente exemplificativo. No âmbito administrativo, a instrução normativa número 77 nos traz 2 dispositivos e ali explicita uma série de documentos que podem servir como início de prova material. Os artigos 47 e 54 da IN, ok? Chama a atenção de vocês também para um parecer normativo. Tá? Um parecer da consultoria jurídica do Ministério da Previdência, já afinado Ministério da Previdência. Né? Isso foi extinto aí pelo presidente Temer, né? Quando logo que ele assumiu o seu mandato, acabou por extinguir o Ministério da Previdência. Mas o parecer ainda existe. É o parecer 3136, que trata da desnecessidade de início de prova material para todo o período que se pretende comprovar de atividade rural. Tá? Ok? E que, inclusive, há a possibilidade de que o documento seja anterior ao início do período que se pretende provar para fins de obtenção do benefício previdenciário. Que, por exemplo, pode ser aí uma certidão de casamento dos pais, né? Pretendo contar tempo rural desde 12, 13, 14 anos e eu tenho uma certidão de casamento dos pais para provar que a família, desde o casamento dos pais, já era ligada às atividades rurais. Ok? Certo? Bom, Elvio, e aí? E esses documentos devem estar em nome daqueles que pretendem obter os benefícios previdenciários? Será? Pode estar em nome de terceiros? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, tá? No quarto bloco, voltamos já já.